Pessoal, bem-vindo ao canal Hospitais Mortais. Eu sou a Priscila, sou jornalista, não trabalho para grande mídia, graças a Deus. Vendida. Bom, gente, eu tô agora procurando histórias de pessoas que foram censuradas, tá? Por hospitais, por instituições, tá? Foram censuradas. Tô procurando, escrevam para mim se tiverem histórias assim. Se for por hospitais, melhor ainda, tá? Porque eles censuram mesmo e eu sou um exemplo claro disso. A gente vive num país, gente, que a gente não tem uma mídia boa. A gente não tem uma mídia séria, nem grande, nem pequena, nem independente, tá? Infelizmente, eu sou obrigada a dizer isso pra vocês, porque eu sou jornalista, eu tô por dentro, né? A gente não tem uma mídia boa nesse país. Então é por isso que o país é desse jeito, abandonado, né? Os jornalistas não sabem o que é infecção hospitalar, de verdade. Eles não sabem, eles não têm informação, eles não se informam e eles trabalham pro cartel dos hospitais, essa que é a verdade. Até a mídia independente, você fica impressionada, né? Eu fui conversar com uma editora hoje e ela falou da infecção hospitalar como se não fosse um problema de saúde pública. E não é só ela. Eu vi uma outra editora assim, e assim vai, entendeu? É impressionante, né? A falta de noção das pessoas. Aí a outra foi tentar vender uma matéria, também não conseguiu, porque... assim, são umas coisas assim absurdas, né? Porque a gente tem assuntos, essa censura é um assunto, né? Infecção hospitalar é um assunto. E é um assunto de saúde pública, né? Censura é um assunto de interesse público. Censura, é crime censurar, entendeu? Não é uma história particular, né? Censura, infecção hospitalar é um problema de saúde pública. Milhares de pessoas morrem e os jornalistas não conseguem fazer uma matéria quando envolvem infecção hospitalar, tá? Essa é que é a verdade. Eles não conseguem diferenciar uma infecção hospitalar de uma infecção, tá? Eles não conseguem porque eles não têm informação e eles alimentam a desinformação das pessoas. Todas as matérias que eu leio e que é infecção hospitalar, o jornalista coloca infecção. Ele tem que pegar todo o histórico, né, da pessoa. Se a pessoa passou por um hospital, é infecção hospitalar. É muito claro, ele não consegue. Gente da área de saúde, tá? Que escreve isso, jornalista da área de saúde. Então você vê que existe todo um grupo de pessoas coniventes e desinformando o público, a população. Os jornalistas estão junto, dentro disso. Né? Eles fazem parte disso, eles alimentam os hospitais, né? Não denunciando, não abrindo espaço para uma pessoa denunciar. Eles fazem parte do cartel, tá? Eles estão alimentando os hospitais. Principalmente você não vê uma matéria séria de infecção hospitalar numa revista, num editorial de saúde. Por quê? Porque eles não sabem o que é infecção hospitalar, os jornalistas. É impressionante. E aí você vai conversar com eles não entenderam que é problema de saúde pública, infecção hospitalar. É problema de saúde pública. Então, eu vou te falar, sinceramente, eu já publiquei matérias, né, na grande imprensa, mas sempre matérias que eu vendi. Eu ofereci o tema, eu não peguei matéria deles, porque não tem condições. São umas matérias muito assim, sabe? Você vê que assim, é vender, né? Eles querem vender. Quando eles fazem uma matéria de denúncia, é uma matéria fraca, muito fraca, que não pega pesado, né? E aí a gente tem também uma imprensa independente, muito fraca, muito ruim, né? Os profissionais são ruins, né? Muitas vezes o jornalista não tem informação, não tem bagagem nenhuma, ele não sabe, né? Eu estou falando agora da infecção hospitalar. É muito claro que o jornalista não sabe o que é uma infecção hospitalar, ele não sabe a diferença, né? Ele não entendeu ainda que se uma pessoa entra num hospital e tem uma infecção bacteriana, é infecção hospitalar. E ele, quando vai fazer uma matéria, ele não menciona infecção hospitalar. Ele não fala isso. Sendo que a pessoa ele está contando na matéria que a pessoa foi para o hospital, voltou, ficou vários dias no hospital, né? Ele mesmo, né? Está contando na matéria e até o texto dele comprova que é infecção hospitalar, mas ele não menciona. Por quê? Porque ele está protegendo os hospitais. Então a gente tem, infelizmente, o nosso país é muito atrasado, muito atrasado. Eu sou obrigada a dizer para vocês, eu vivo no meio dos jornalistas, eu sou jornalista, só que a sorte é que eu tenho outras formações. E o que acontece? Eu percebo muito clara a diferença, né? Por eu ter outras formações além do jornalismo, isso já me diferencia dos jornalistas no geral. Já dá uma diferença, uma boa diferenciada no texto, no olhar, sobre uma reportagem, sobre um tema.
Já dá uma diferença. Quando eu converso com um jornalista, eu percebo a diferença. E outra, o jornalista, ele muitas vezes quer ganhar dinheiro, tá? Ele tá ali, ele é uma marionete no meio daquela empresa e nem ele percebe que ele está sendo manipulado, né? E ele não consegue nem perceber isso, ele não tem crítica. Falta crítica pro jornalista muitas vezes, né? Falta crítica para ele, tá? Ele tá no meio de um sistema em que ele está sendo usado e ele não consegue perceber. Então, você vai vendo, você fala, gente, é por isso. Então, se você tem um país atrasado, subdesenvolvido, você tem uma imprensa subdesenvolvida, né? É uma consequência, né? A formação do jornalista é muito ruim. Eu fiz jornalismo, é uma faculdade fraca, entendeu? Você tem que fazer outros cursos, senão você não consegue, entendeu? E mesmo ele tendo, ele é bitolado, né? Então, assim, realmente é muito difícil encontrar um jornalista assim, com informação, inteligente, crítico, que entende o que está em volta dele, tá? Porque ele entra numa engrenagem e ele é manipulado e usado, tá? Então por isso que a gente tem um país assim atrasado, porque você tem uma mídia atrasada, né? Então uma mídia atrasada gera, né? Uma mídia atrasada gera uma população atrasada. E uma população atrasada gera uma mídia atrasada. É assim, né? É um jogo, né? Não é quem é o culpado. Os dois são, né? Porque a mídia vai fazer o que a população quer. Se a gente tem uma população que não tem muita informação, não tem bagagem, ela não vai exigir muita coisa. E não vai exigir bons jornalistas também. Então tá bom esses jornalistas aí, né? Que a gente tem. Tá bom. Né? Essas revistas, Veja da vida, que não tem nada, não tem nenhuma informação crítica, né? Esses jornais, por exemplo, é muito fraco, né? Para uma pessoa que tem que ter bagagem, tudo, a gente tem uma mídia muito fraca, né? Você percebe, falta matérias mais interessantes, matérias mais criativas, matérias mais diferenciadas, eles fazem sempre a mesma coisa, né? E sempre essa coisa é uma empresa, né? Um jornal é uma empresa, uma revista é uma empresa. Então é isso, gente, é o jogo, né? Não tem pra onde correr, tá? Por isso que é legal você ter o seu canal, o seu portal, o seu site. Porque aí você tem um espaço para poder falar alguma coisa que preste nesse país. Porque se você depender, né, da mídia, dos editoriais de saúde, você não vai ver uma linha sobre infecção hospitalar. E quando você vai ver informações erradas, né? Completamente equivocadas. Nessa entrevista que eu fiz com esse infectologista aqui que está no nosso canal, ele mesmo fala, né? O caso da Madonna é um exemplo de como a mídia é desinformada e não passa a informação correta. A Madonna, ela teve uma infecção hospitalar, tá? É muito claro isso, né? Ela teve infecção hospitalar. E provavelmente o Stênio também teve, tá? Infecção hospitalar. A Mirinha também teve. Então são pessoas que passaram pelo hospital. Elas ficaram lá um tempo. Então, a probabilidade de ser infecção hospitalar o que eles tiveram é muito grande, né? Inclusive pela gravidade, tá? Porque a infecção hospitalar ela é mais grave, tá? Ela é mais grave, ela tem um quadro mais grave, a pessoa internada, a pessoa acaba até morrendo, tá? Então você vê que o quadro dessas pessoas foi grave, então é infecção hospitalar, né? E você não vê a mídia escrever uma linha disso, tá? E até o infectologista que deu entrevista aqui pro meu canal falou isso, que a mídia não falou que era infecção hospitalar, o caso da Madonna. Então, é para vocês verem mais ou menos, né, como eles são desinformados, eles não têm informação, eles não têm bagagem. E aí a informação é passada errada, tanto pelos médicos quanto pela mídia. Então, assim, é tudo contra, tá? É tudo a favor da gente ter muitas infecções hospitalares nesse país, é tudo a favor, né? E ainda o pessoal protege os hospitais, porque é um cartel. Então, assim, é tudo a favor mesmo. Você... seus parentes provavelmente vão ter problema com infecção hospitalar, vocês não tenham dúvida disso, porque a gente vive num país que a gente tem uma mídia desinformada, que não faz o papel dela. Eu estou falando da grande mídia, da pequena mídia, da mídia independente, que é muito fraca, muito ruim, que você conversa com uma editora, a editora não sabe que infecção hospitalar é problema de saúde pública. A gente tem uma classe médica que desinforma as pessoas sobre infecção hospitalar. A gente tem hospitais que se beneficiam disso, que são verdadeiros cartéis,
ganham dinheiro e tratam a gente como objeto, tá? Então, para eles, tanto faz como tanto fez, se tem infecção hospitalar ou não. Até porque ninguém vai saber, porque eles não colocam, eles não declaram os casos deles de infecção hospitalar, tá? Então é isso. É esse tipo de país que a gente vive.